Atenção, este vídeo tem spoilers. De uns anos pra cá, parece que os filmes e séries dos Estados Unidos se apaixonaram de vez pelo conceito do multiverso. São diferentes produções que exploraram esse conceito fascinante de que existem várias realidades paralelas e em cada uma existe uma versão diferente da gente. E no meio dessa onda estreou tem pouco tempo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, dirigido pela dupla conhecida como os Daniels. Nele somos apresentados a Evelyn, uma imigrante chinesa nos Estados Unidos que está insatisfeita com a vida que ela construiu. Até que de repente ela se vê puxada para uma guerra interdimensional na qual ela é a única que pode salvar a realidade de uma grande ameaça. E para isso ela precisa acessar as habilidades das diferentes versões dela que existem espalhadas em outras realidades paralelas. E por mais que esse longa tenha estreado somente alguns meses atrás, ele já é considerado como uma das melhores histórias de multiverso já lançadas. Uma reputação merecida, porque o filme traz ideias bem diferentes que criam um dos mais originais multiversos produzidos para as telas. Mas o que faz esse multiverso ser especial em meio a tantos outros que a gente viu recentemente? Vamos investigar isso mais de perto. Sim, eu sei que não é de hoje que filmes e séries trazem a ideia do multiverso. Já tem décadas que o conceito é abordado no cinema e na TV, mas geralmente essas obras eram gatos pingados. É diferente do contexto de hoje, no qual o multiverso ganhou muita força em várias obras, algumas delas sendo blockbusters com públicos gigantescos. É uma verdadeira moda. E seria fácil achar que os Daniels criaram o novo filme deles com a intenção de surfar nessa onda. Mas a verdade é o oposto disso. Segundo os cineastas, eles tiveram a ideia para essa história há muitos anos. Mas, enquanto eles desenvolviam o roteiro, eles começaram a perceber que mais obras estavam trazendo multiversos, a ponto deles acharem que isso faria o projeto deles não parecer mais tão original assim. Mas eles seguiram adiante de qualquer forma, e ainda bem. Porque por mais que a ideia do multiverso não pareça mais tão original assim em 2022, fato é que, mesmo assim, os Daniels trouxeram uma visão bem particular desse conceito. E isso fez o filme se destacar de outros multiversos da moda. A começar pela maneira como os Daniels abraçaram o humor absurdista. Essa é uma assinatura do trabalho deles desde quando eles eram diretores de videoclipes, como quando eles fizeram Turn Down for What. E depois eles levaram o mesmo tom humorístico para o primeiro longa deles, Um Cadáver para Sobreviver, com um defunto flatulento e falante. E aí eles partiram para o multiverso, que traz ainda mais possibilidades ridículas. Afinal, convenhamos, se de fato existissem realidades paralelas de infinitas possibilidades, muitas delas seriam simplesmente bizarras. E esse filme não só assume essa ideia, como transforma ela numa das âncoras da sua experiência. Por que não criar uma realidade em que humanos têm salsichas no lugar de dedos? Ou então outra em que um guaxinim vira um chefe de cozinha? Ou então outra em que você não é um humano, mas sim uma pedra? Fora isso, o filme incentiva ainda mais o absurdo ao criar a regra da improbabilidade. Para que os personagens possam acessar outras dimensões, eles precisam fazer algo que eles muito provavelmente não fariam naquele momento. E é daí que surgem desde coisas nojentas, como comer chiclete usado, a momentos inesquecíveis, como aquela cena dos guerreiros lutando para ver se eles conseguem enfiar troféus na bunda para lutar contra a Evelyn. E assim a gente vê uma sequência de ideias totalmente alucinadas que nunca teriam lugar num filme de ação convencional de um grande estúdio. Além, é claro, da gente ficar rindo de como o filme quer mesmo ser ridículo, sem medo. É uma abordagem marcante porque não é isso que a gente se acostumou a ver nas histórias de multiverso recentes. Ao invés de explorar esse lado cômico proporcionado pelas realidades paralelas, muitas obras olham para o multiverso de forma mais sóbria. Por exemplo, o universo cinematográfico da Marvel. Nele, o multiverso não é uma fonte de riso, mas sim uma ferramenta para trazer crossovers de personagens queridos, para apelar para o fanservice e para criar momentos que pareçam épicos. Beleza, você tem uma pitadinha de absurdo aqui e ali, como o Loki jacaré e os relances das versões bizarras do Doutor Estranho. Mas esses pequenos absurdos são só um temperinho de leve na obra, ao invés de serem o prato principal. Aliás, fora do MCU, mas ainda dentro da Marvel, teve o excelente Homem-Aranha no Aranhaverso, um dos longas que mais popularizou a ideia do multiverso nos últimos anos. Mas dá pra ver que o humor absurdo também não é o foco desse multiverso. Você tem um pouquinho disso com o Porco-Aranha e só.
De resto, o multiverso tá lá pra reunir personagens diferentes e tá ótimo assim. Quer dizer que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o primeiro a explorar o absurdo cômico do multiverso? Não, porque existe a série animada Rick and Morty, que usa as realidades paralelas de forma hilária, indo de distopias futuristas a programas de TV inventados no improviso. Mas, ainda assim, Rick and Morty fez isso num mundo específico, que é o das séries de TV animadas. Ainda faltava uma obra que trouxesse esse humor absurdista de multiverso pro mundo dos filmes de live action. E é esse buraco que foi preenchido com a chegada de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Em meio a tantos multiversos mais sérios, é óbvio que vai chamar a atenção quando chega um que traz cenas tão ridiculamente caóticas. O segundo aspecto que faz o multiverso dos Daniels se destacar é o sentimentalismo. Como assim? Olha como as outras obras usam o multiverso em termos emocionais. No MCU, como a gente viu, o foco está em usar o multiverso para criar aventura. Mas as realidades paralelas não estão lá necessariamente para fazerem os personagens irem numa jornada emocional. E quando fazem isso é de maneira mais simples, com uma cena ou outra indicando que talvez os heróis tenham mudado suas perspectivas de vida por causa do que viveram no multiverso. Mas é naquele esquema meio piscou, perdeu. Já em Aranhaverso, você tem sim um excelente trabalho de desenvolvimento emocional do herói. Só que ele não está necessariamente atrelado ao multiverso, mas sim às relações que ele desenvolve com os outros personagens e com ele mesmo. E em Rick and Morty o caso é diferente. Essa obra realmente usa o multiverso como ponto de partida para desenvolvimento emocional. Mas as emoções que esse multiverso desperta são sentimentos de horror, de desespero e de desilusão. Não tem muito espaço aqui para momentos fofos e encantadores, com lições bonitas que os personagens aprenderam com o multiverso. Pelo contrário, as lições são difíceis de engolir e mais parecem um soco no estômago. Então, nos últimos anos, a gente se acostumou a ver multiversos voltados para a aventura e pro niilismo. Ninguém parecia muito interessado em trazer uma abordagem mais sentimental para o conceito. Até chegar Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Aqui, o multiverso é associado o tempo inteiro aos sentimentos dos personagens, com o objetivo de criar cenas tocantes e bonitas. Primeiro, o filme usa o multiverso para trazer reflexões sobre escolhas de vida. Os personagens estão insatisfeitos com o presente e ficam imaginando se eles não seriam mais felizes se tivessem feito escolhas diferentes no passado. Sendo assim, as realidades paralelas apelam para essa fantasia de que talvez a vida seria melhor em outras circunstâncias. Uma fantasia que todos nós já tivemos em algum momento das nossas existências. Mas depois o longa amplia ainda mais o escopo dramático do multiverso com a introdução da Jobu Tupaki. A grande antagonista do filme viajou por todo o multiverso e chegou à conclusão de que nada importa. É tudo inútil. E esse niilismo faz ela querer o fim de todas as coisas. Mas Evelyn e Waymond se recusam a aceitar essa desistência de viver só porque nada importa. Veja bem, eles não ficam defendendo que a existência tem sim um sentido. Não, eles acabam concordando que nada importa no grande esquema cósmico. Mas, ao contrário da Jobu Tupaki, eles se recusam a deixar essa ideia destruir o espírito deles. Eles querem abraçar a falta de sentido das coisas e, ainda assim, aproveitar o que existe de bom na breve existência deles. Essa é uma ideia que remete demais à filosofia absurdista de Albert Camus, algo que eu percebi vendo um vídeo do canal The Living Philosophy sobre esse tema. De acordo com o vídeo, o filósofo defendia que o grande absurdo da existência é a gente procurar um sentido para a vida e descobrir que ele não existe. Mas, segundo Camus, isso não deveria ser motivo para deixarmos de viver ou para insistir numa busca pelo sentido da vida. Para o filósofo, a única saída é aceitar que não existe um sentido para a nossa existência, se rebelar contra o desespero do niilismo e então começar a aproveitar o que temos agora. E essa é exatamente a lição que mãe e filha aprendem no final do filme. Depois de tanto lutarem, a Jobu Tupaki fala que a porção boa da existência é pouca. Here all we get are a few specks of time where any of this actually makes any sense. E a Evelyn concorda com essa perspectiva. A diferença é que ela não quer deixar isso derrubá-la. Then I will cherish these few specks of time.
E assim, mãe e filha se reconciliam, aceitando viver uma vida feliz, mas sem negar o absurdo da falta de sentido da existência. Nothing matters. Isso demonstra então como o filme não quer usar o multiverso só para criar momentos épicos ou para trazer uma visão de mundo cínica. Em vez disso, o multiverso é usado em função da jornada emocional dos personagens, partindo da confusão, passando pela raiva e enfim chegando ao amor. Ao contrário de outras histórias de multiverso, essa aqui não tem vergonha de ser super emotiva. Ok, em certos momentos isso acaba saindo um pouco de controle e cria instantes que beiram o piegas. The only thing I do know is that we have to be kind. Mas de resto, o sentimentalismo do filme funciona bem, porque ele avança os arcos dos personagens de maneira envolvente, com reflexões sobre a vida que todos nós já tivemos ou vamos ter em algum momento. E assim o longa cria cenas memoráveis e bonitas. E por último, tem um fator que diferencia bastante o multiverso de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo: a metalinguagem. Mais especificamente, a maneira como o longa estabelece conexões diretas com outros filmes e outras estéticas cinematográficas. Nas outras obras de multiverso recentes, tudo ainda está muito autocontido no mundo ficcional criado para essas histórias. Mas o filme dos Daniels quer extrapolar a si mesmo e dialogar com outras obras do cinema. Um dos jeitos que o filme faz isso é usando a paródia, especialmente com Hakakuni, que é uma piada com Ratatouille, e com o trecho que imita a lendária cena dos macacos em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Repara como até a fotografia muda aqui, para realmente emular o filme do Kubrick. Mas o filme também encontra maneiras mais discretas de se conectar com outras obras. Por exemplo, com o cinema de Kung Fu. Os Daniels pegam elementos de diferentes estilos desse subgênero e misturam. Tem o combate mais realista com objetos cotidianos, bem ao estilo do Jackie Chan, mas também tem a tradição do chamado Wire Fu, aqueles filmes que usam cabos para que os atores pareçam estar voando e fazendo acrobacias incríveis. Ao usar essas ideias, o filme deixa claro que ele quer continuar essas tradições cinematográficas. Outro exemplo importante é o da realidade alternativa em que a Evelyn e o Waymond não ficaram juntos e acabaram tendo carreiras de sucesso. Segundo os próprios diretores, nessas cenas eles quiseram emular o estilo cinematográfico do aclamado diretor chinês Wong Kar-wai, especialmente com o filme Amor à Flor da Pele. O figurino, o uso de cores expressivas, a movimentação dos atores, a temática do amor que parece impedido de acontecer, tudo aqui é feito para remeter à obra de Wong Kar-wai. E tem também todas as outras brincadeiras metalinguísticas que o filme faz. Por exemplo, os créditos finais falsos para assustar o público, ou então a razão de aspecto, que muda de acordo com a emoção que eles querem trazer. Para deixar momentos mais intensos, eles estreitam as bordas superior e inferior. Já para remeter a memórias antigas com estética de Super 8, eles aumentam as bordas laterais para a imagem ficar mais quadrada. Sem contar como eles pegam imagens reais da Michelle Yeoh para ilustrar a realidade em que a Evelyn se tornou uma celebridade. Então, o filme trata a arte do cinema como se ela fosse um multiverso em si. Como se cada filme, cada gênero, cada cineasta fosse uma realidade paralela de um universo interconectado. Filmes diferentes que podemos explorar, conectar e misturar, exatamente como faz a Evelyn em suas realidades paralelas. E essa é uma visão metanarrativa que foi pouco explorada pela moda recente do multiverso. O que mostra como esse longa quer conversar com vários tipos de cinema para que ele mesmo seja vários tipos de cinema de uma só vez. Não é à toa, então, que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo pareça um filme tão único de multiverso, mesmo tendo estreado no meio de uma moda dessa temática. E veja bem, eu não tô dizendo de forma alguma que esse é o filme que usou o multiverso do jeito certo. Quando eu comparo ele com outras obras recentes, é só para mostrar como ele se diferencia, e não para dizer que as outras obras estão erradas no seu uso do multiverso. Tudo depende da lógica que cada obra constrói individualmente. Não tem uma maneira correta. Porque, no fim das contas, a gente aprecia ainda mais o filme dos Daniels quando a gente reflete sobre a posição dele no contexto em que ele saiu. O filme tinha tudo para parecer mais do mesmo em meio a outras obras de multiverso. Mas aí ele se destaca trazendo um multiverso com elementos pouco comuns nessa moda.
o absurdismo cômico, o tom emotivo sentimentalista e a relação metalinguística com o próprio cinema. E isso é empolgante porque nos lembra que é possível combinar ideias diferentes para criar algo singular, mesmo que todo mundo esteja entrando na mesma onda. Então, se for para ter mais filmes de multiverso, tomara que eles encontrem outras maneiras de se destacar também, inclusive tentando se diferenciar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porque se tem algo que ficou claro com esse filme aí, é que a inventividade é sempre muito bem-vinda. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é usar o botão de Valeu Demais, que tá aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta. Você escolhe um valor e deixa um comentário que vai ficar destacado com uma cor diferente. Agora, se quiser ajudar a gente com um valor mensal, você pode entrar na nossa campanha do Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos exclusivos para essa galera. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês via videoconferência. Os detalhes da nossa campanha do Apoia-se estão aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ver falando ainda mais sobre cinema na internet, vocês podem me seguir nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.